Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite ao povo lindo, maravilhoso de Deus. É um prazer estar com você novamente, trazendo mais uma porção aqui da palavra do Senhor. E sempre é gostoso nós pararmos para meditar nas Escrituras Sagradas, porque a gente sempre aprende alguma coisinha. Por mais que você ouça a mesma palavra muitas e muitas vezes, ela sempre se renova, porque a palavra de Deus ela sempre se renova. Cada dia é algo novo, cada dia é uma coisa nova. E é sempre bom você ouvir, porque uma hora ela vai se transformar num poder sobrenatural e atingir a área mais profunda da sua vida. E hoje eu queria meditar aqui com você sobre algumas coisas do passado, ou seja, trazendo do porão as sujeiras antigas. Que coisa mais interessante, né? É uma coisa assim que eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou ter que ser muito habilidoso e também com muita calma falar com você sobre isso. Mas sem mais delongas, ativa aí o sininho, né? Fala aí com as pessoas, manda esse vídeo para algumas outras pessoas, distribua-o para que muitas pessoas, muitas vidas possam ser alimentadas com a reflexão na palavra de Deus. Aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, fala: Paulo está dando aqui uma advertência a todos nós. Irmãos, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueceram-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que nós precisamos parar um pouquinho de ficar remoendo o nosso passado, porque você sabe que na nossa vida nós temos um porão. E esse porão nós depositamos tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é degradante, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que a gente não quer que ninguém saiba, que a gente não quer que ninguém nem sequer perceba, a gente vai jogando isso lá para dentro daquele porão das nossas emoções. E nós então colocamos uma capa de verniz, e essa capa que a gente coloca, que a gente se veste, a gente passa uma imagem de que está tudo bem, mas lá no fundo, essas coisas estão sempre lá. E de vez em quando Satanás vai lá e mexe, e começa a tirar algumas coisinhas que estão lá, que a gente não quer lembrar, que a gente não quer de maneira nenhuma, que aquilo venha à tona. O diabo sabe muito bem que se mexer lá vai sair muita coisa ruim. Então, de vez em quando, ele dá umas pinceladas e começa a trazer isso para a realidade. Ou seja, a dor de um estupro, a dor de um abandono, a dor de uma palavra que nós ouvimos e que nos feriu e nós não tratamos disso e jogamos tudo lá para aquele porão. Toda essa sujeira a gente vai jogando para lá. A gente não trata, a gente não cuida. E quando a gente não trata, quando a gente não resolve essas coisas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, em determinadas etapas da nossa vida, essas coisas que estão lá no porão começam a ditar as regras, começam a trazer, a modificar o nosso comportamento, começa a mexer com a nossa emoção, começa a trazer, começa a vir mexer com os nossos relacionamentos, e as pessoas às vezes ficam pensando, mas por que fulano mudou? Por que fulano está tão mudado? Por que está tão agressivo? Por que está falando essas coisas? Por que está com esse tipo de comportamento? E isso muitas vezes assusta, porque você está acostumado ou esperando que a pessoa seja uma pessoa legal, bacana, mas de repente solta cada coisa horrorosa, fala coisas assim que te magoam, que te machuca. Por quê? Porque isso está lá no fundo. A pessoa não quer magoar ninguém,
mas volta e meia Satanás mexe lá, cria uma situação aqui, uma circunstância, e que essa circunstância faz você ir até o porão e trazer de volta aquelas coisas que estão lá e que não foi tratada, que não foi trabalhada e que não foi esquecida, mas que está só camuflado. Para que você tenha uma ideia, deixa eu te explicar algo aqui mais profundo ainda. Quando Jesus veio ao mundo e que ele morreu na cruz do Calvário e que ele derramou seu sangue por mim e por você, Jesus estava cumprindo uma profecia do Velho Testamento. Porque antigamente, o que é que acontecia? O povo pecava e tinha um sacerdote. E esse sacerdote, uma vez por ano, ele reunia todo o povo no determinado lugar, no templo, e aquele templo tinha dois compartimentos. Um era o santo e o outro era o santíssimo. E esse sumo sacerdote, ele poderia entrar lá nesse santíssimo lugar, onde ele levava as suas oferendas, onde ele buscava o perdão de Deus para os pecados daquelas pessoas. Mas um cordeiro, uma novilha, né, um animal novo, sem defeito, sem mancha nenhuma, era sacrificado. E o sangue daquele animal cobria os pecados das pessoas. Não resolvia, apenas cobria o pecado das pessoas. E o sacerdote também ele tinha que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Porque a situação dele era tão séria que se ele tivesse alguma coisa errada, ele poderia entrar no Santo dos Santos, ele poderia entrar lá e morrer. No entanto, na sua estola, ou seja, no seu vestido, na sua manta, tinha uns sininhos que faziam barulho. E o povo do lado de fora ficava em silêncio e ouvia. O sininho está fazendo barulho, então o sacerdote está vivo. Por quê? Porque se ele tivesse algum erro, se ele tivesse algum pecado, ele não poderia entrar no Santo dos Santos e apresentar a sua oferta e apresentar as suas orações e apresentar os pecados do povo. Ele não podia fazer isso. Ele morreria, porque a presença de Deus estava naquele lugar. E Deus não aceita a presença do pecado em lugar nenhum, nem na nossa vida. E o sacerdote tinha que tomar um cuidado muito grande. Então era preciso que Jesus Cristo viesse ao mundo. E quando Jesus veio ao mundo, que ele morreu na cruz do Calvário, e antes disso acontecer, depois que ele passou pelo batismo, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro. Por que o Cordeiro? Era aquele Cordeiro do Velho Testamento que morria no lugar do povo. Porque o Cordeiro é o único que pode tirar os pecados do povo. Então, quando Jesus foi levado para a cruz, ele foi crucificado, o seu sangue foi derramado, caiu na terra, manchou o madeiro, Jesus morreu, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Significa o quê? Que os meus pecados, através do sacrifício de Jesus Cristo, não seria apenas coberto, mas seria removido, seria tirado. Então o Senhor não ia olhar para mim, em primeira mão, ver os meus pecados, mas sim ver o sangue do seu Filho, o sacrifício do seu Filho, o perdão através do sacrifício do seu Filho. Então o Senhor abençoa a minha vida. Jesus, ao ser crucificado, ao ser morto na cruz, o que é que ele fez? Ele removeu os pecados. Hoje, quando nós pedimos a Deus, perdoa os meus pecados, os nossos pecados não é coberto pelo sangue de um cordeiro, mas ele é removido e jogado no mar do esquecimento pelo sangue de Jesus Cristo. Então Jesus, hoje, através do seu sacrifício, ele perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões e ele nos purifica, nos lava completamente. Nos purifica completamente. Por quê?
porque só através do sacrifício dele é que tudo isso pode ser resolvido. Por isso que Jesus disse, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. E ninguém pode ir a Deus se não for através de Jesus. Pode ter muitas imagens por aí, pode ter muitos outros deuses, mas o único caminho da libertação, o único caminho do perdão, o único caminho para a salvação chama-se Jesus Cristo. E quando Jesus ele foi lá e removeu todos aqueles pecados da nossa vida através do seu sangue, hoje nós temos livre acesso de falar com o Senhor e entrar nos santos dos santos, ou seja, na presença de Deus, sem ser morto, sem ser fulminado, por causa da santidade e por causa da autoridade do Senhor. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Quando você diz nas orações em nome de Jesus, então Deus ouve a sua oração e atende, porque ela é feita em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toda oração tem que começar, ter meio e ter o fim, ela tem que começar e terminar em nome de Jesus. Porque só você falando em nome de Jesus é que Deus pode ouvir você. Abrindo aqui um parêntese, uma vez uma feiticeira de uma determinada cidade, muito famosa e muito orgulhosa, ela ficou tendo um problema muito grande. Trouxeram uma pessoa possuída por um demônio e que ninguém conseguia tirar. Então levaram para essa mulher. Ela lutou e não conseguiu tirar o demônio do corpo da pessoa. E como ela não queria ficar por baixo, ela chegou bem pertinho do ouvido da pessoa que estava possuída e disse, sai em nome de Jesus. Imediatamente o demônio saiu do corpo daquela pessoa. Olha para você ter uma ideia. O nome de Jesus na boca de qualquer pessoa faz uma diferença. E ela era uma macumbeira, uma feiticeira. E ela usou o nome de Jesus, que era o único jeito que ela tinha para resolver aquele problema. E quando ela usou o nome de Jesus, o demônio saiu do corpo da pessoa imediatamente. Porque o diabo sabe muito bem o que significa Jesus e o que significa este nome, o que tem por trás deste nome. A arma que tem por trás deste nome, o poder que existe por trás do nome de Jesus. E o diabo conhece, porque ele estava lá. Ele sabe quem é Jesus. E sabe o poder que Jesus tem. E Jesus está aí com você. E quando você usa o nome dele, a sua oração, ela é atendida. Deus ouve porque conhece esse nome. Então, meu amado, e muitas vezes nós temos esse problema. Nós deixamos lá dentro do nosso porão emocional um monte de sujeira. E nós não lidamos com isso. Não removemos isso de lá. E dado momento, nós começamos a ter problema com isso. Porque essas coisas começam a vir tentar dominar a nossa vida, tentar dominar as nossas emoções. Você fica com medo do escuro, você tem medo de se envolver com outras pessoas, tem medo de um relacionamento, começa a trazer para o seu relacionamento muitos medos. Sabe por que nós temos medo de barata? Medo de rato? Medo de cobra? Porque alguém mexeu com nossas emoções, colocou medo em nós. Quando você começa a dizer para a pessoa, para a criança, olha o bicho papão, cuidado com o bicho papão, o homem do saco vai te pegar, vai colocar você dentro do saco, vai jogar você no rio e tal. A criança começa a desenvolver medos, porque essas coisas ficam lá no seu porão emocional. E ela então começa a ter medo de tudo. Eu tenho uma filha que tem medo de galinha, de frango. Se você chegar com esse animal perto dela e o animal estiver vivo, ela tem problemas. Mas por quê? Brincadeiras. Pessoas que têm medo de cobra, têm medo de madruvá, um bichinho inofensivo. E esses bichinhos inofensivos muitas vezes causam pânico, pavor na pessoa. Por quê? Porque esse porão está cheio de medo. E se isso não for resolvido, não for tratado, esses medos poderão vir no seu relacionamento e começar a ditar as regras no seu relacionamento com Deus e com pessoas. Essas coisas poderão vir e nas suas relações interpessoais e pode prejudicar você, até na sua vida profissional. Eu estava no meu trabalho e eu
conheci uma determinada pessoa lá que veio conversar comigo. Ela disse o seguinte: eu vou mudar daqui do prédio, eu vou pagar uma multa astronômica, uma rescisão de contrato, porque eu achei uma barata morta na cozinha da minha casa. A barata estava com as perninhas assim, estava morta. E ela ficou de cedo até mais de 10 horas da noite, esperando a filha chegar da escola para tirar aquela barata de lá, para que ela descesse de cima da mesa. Ela ficou lá, passou fome, passou vontade de ir no banheiro, tudo isso por causa de medo. E um belo dia eu encontrei com ela dentro do coletivo e eu fiz essa pergunta: e a senhora, como é que está? Ela falou: tive que fazer um tratamento, tive que ir para o psicólogo, tive que ir para o analista, tive que ir para não sei mais aonde, até conseguir me livrar desse coisa. Aí que eu descobri uma brincadeira que um garoto fez com ela, quando ela era garotinha, pegou a barata e colocou na blusa. A barata começou a andar. E aquilo tornou-se um pavor. Amados, existem muitas pessoas, muitos medos que estão na sua vida, porque estão lá no porão. E você não quer saber de lidar com isso. E às vezes você foi violentado, violentada, alguém estrupou você, alguém mexeu no seu órgão genital, mexeu com você, mexeu no seu corpo, mexeu na sua masculinidade e violou o seu corpo. E isto está lá mexendo com você e trazendo isso à tona na sua vida. E isso pode prejudicar muito você, até o seu relacionamento com o Senhor. Então você precisa pedir ao Senhor. Você precisa pedir a Deus para remover, limpar o porão da sua vida, tirar toda essa sujeira que está lá, e você procurar esquecer o passado, esquecer essas coisas, procurar colocar uma pedra em cima disso e não permitir que essas coisas, essa sujeira fique lá no seu porão emocional e comece a trabalhar na sua vida e amarrar você. Não permita isso, jamais. Tá bom? Espero que você tenha aprendido mais alguma coisa com Deus e não se esqueça de pedir ao Senhor que passe o sangue dele lá no porão da sua vida e tire tudo aquilo que não presta, que está escondido lá, que está prejudicando você. Abra o coração. Fala com Deus o medo que você tem de barata, de rato, de cobra, de sapo, de lagartixa, de lagarto. Fala com Deus o medo que você tem, os medos que estão aí dentro de você e peça a Ele que te dê coragem, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, de temor, mas espírito de ousadia, coragem, para que a gente seja intrépido em tudo aquilo que a gente for fazer. Amém, amado? Deus te abençoe. Não se esqueça de mandar esse vídeo para algumas pessoas que você sabe que precisa de ouvir, que precisa meditar com a gente. E no próximo vídeo vamos trazer mais uma reflexão aqui, tá bom? Deus abençoe você e até lá, se Deus quiser. Tchau.